E agora no quadro Nossa Família, a gente continua falando aos casais. Alguns problemas deveriam unir mais os casais do que separar. Mas infelizmente isso não acontece. Quando vêm os problemas, mais separam do que unem. Mas a gente deveria se lembrar do que disse Jesus, que no mundo nós teríamos problemas, situações difíceis, e que Ele estaria conosco para nos ajudar a resolver. Deus jamais prometeu uma vida sem problemas. Aliás, devemos estar bem cientes de que somos humanos, pecadores, e nós temos este problemão para resolver, que é o problema do pecado, e é por causa deste afastamento do homem de Deus que adveio todos os demais problemas. E um grande problema, um problemão que existe em nós, que nos faz afastar das pessoas, é o egoísmo. A gente está sempre pensando mais em nós, achando sempre que os outros estão errados e que nós estamos certos. Por trás dos grandes ou pequenos problemas da vida conjugal, o vilão da história muitas vezes não são os problemas em si, mas é o ego ferido ou contrariado. Nós sempre ficamos muito chateados, ofendidos, magoados, quando o nosso ego fica ferido. Então, vamos compreender isto, vamos fazer esse enfrentamento, que a maioria dos nossos problemas consiste nisso. Não é o problema em si, mas é essa questão. Isso sim é o que separa as pessoas. Agora, quando a gente trabalha essa questão, quando o eu, este eu, que quer estar no trono, quando este eu é abandonado, ou seja, quando a gente renuncia a este ego absoluto e a gente passa a entender que não é o eu que está ali, que deve estar ali entronizado, mas sim o nós é que deve ser valorizado. E o nós torna-se mais um e ainda produz um relacionamento mais carinhoso e compreensivo. A resiliência da unidade de um casal não está ligada ao tamanho da pressão ou da incompreensão ou mesmo dos problemas, mas ao quanto cada um está disposto a abrir mão de si mesmo. Nós desenvolveremos mais resiliência, ou seja, mais fortaleza para resistir às pressões da vida, para desenvolver mais essa capacidade de voltar ao normal mesmo depois de uma forte pressão. Nós haveremos de ter esta resiliência quando nós nos dispomos a abrir mão de nós mesmos. Ou seja, trocando em miúdos, vamos deixar de dengos. O sofrimento faz parte. Vamos deixar de querer ser tão mimado. E vamos ser mais resilientes, mais fortes, resistentes e suportar o sofrimento. Vamos abrir mão deste eu. Será que isso é possível? A Bíblia nos orienta a viver esta vida de renúncia. E isso só é possível quando os cônjuges buscam força em Deus. Quando o marido e a esposa compreendem que precisa do suprimento da graça do Senhor a cada momento e da ajuda do Espírito Santo. Por nós mesmos não conseguiremos, sozinhos. Existe dentro de nós esta condição, basta que exercitemos, que busquemos.
e buscando sempre, acima de tudo, a força do alto. Eu gosto daquela expressão que é o título do livro de Noélio, do Dr. Noélio. Com autoajuda, ou seja, nós vamos nos autoajudar trabalhando essas questões interiores, mas com a ajuda do alto, ou seja, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com a graça do Senhor. Somente assim, quando nos dispomos a ceder, a abrir mão do nosso eu, quando nos esvaziamos do nosso orgulho e egoísmo, primeiramente por amor a Deus e ao cônjuge, experimentaremos a alegria e a felicidade de amar o próximo como a nós mesmos, como a Bíblia propõe. Que possamos nos aprofundar mais nesse entendimento, neste conhecimento, para sofrermos menos. O povo sofre, nós sofremos por falta de conhecimento, por falta de entendimento dessas questões práticas, colocando os ensinamentos bíblicos na nossa vida prática, nossa vida familiar, nossa vida conjugal. Aqui em 2 Coríntios 8:9 diz: Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Vamos buscar imitar o nosso Senhor Jesus, abrindo mão muitas vezes de direitos legítimos em prol do outro, em favor do outro. Nisso consiste o equilíbrio nos relacionamentos.